Eu disse que nós estamos começando uma série dentro da série, né? Uma subsérie. Porque falando sobre caminho, e na verdade não foi planejado, as coisas foram acontecendo assim. Falando sobre caminho, e hoje é caminho da superação, eu falei sobre há 3 domingos atrás, né? Nós vimos primeiramente sobre o caminho do invisível, que você e eu precisamos conhecer e trilhar esse caminho. É um caminho da espiritualidade, é o caminho de andar com Deus, né? De experimentar os milagres dele, de ver o invisível. E depois, no penúltimo domingo, que quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve, essa foi a resposta, né? Que foi dada. E eu acho interessante que, para Alice, né? Se nós queremos entender Deus, andar com Deus, nossa vida espiritual precisa ser bem definida. Você e eu não podemos viver de qualquer maneira. O que é esse caminho que você entrou? O que significa seguir Jesus? O que significa andar com Jesus? É só isso, a gente vem aí que a igreja, senta, ouve, vai para casa, estou forte, vou seguir minha vida. O que é realmente Jesus? Né? E hoje, o texto Hebreus 10:35 é caminho da superação. Que diz assim, leia comigo: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. E diz, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Mas diz assim, nós não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Amém? Que essa palavra fortaleça o coração, que o Espírito Santo prepare o seu coração para entender essa palavra. Antes de ir aqui, eu estou feliz por ter cada um de vocês, cada vez mais pessoas estão vindo. A gente tem aqui a mãe da Geraldina, que agora, eu disse que ela sempre foi membro da nossa igreja, né? Ela só não sabia ainda. Brincadeira, ela como uma mãe, se tem alguém que lembra do dia do pastor, do aniversário do pastor, é ela, mesmo não estando aqui. E hoje, a partir de hoje, ela, até por proximidade, conversou com o seu pastor, falou, não, vou passar a frequentar a igreja missionária, de onde ela já foi no passado, há alguns anos, né? Participou com a gente. Então, bem-vinda, viu? Deus te abençoe muito, Capitolina, e encha do Espírito Santo, e que você também encha a gente com a sua vida de alegria que sempre tem. De novo, agora é minha filha também, né? Filha do coração. Estou muito feliz que você está podendo vir. Vocês vão ter que revezar, mas que bom. Do lado da Sofia, tantos amigos, né? Amando e família e tantos outros que estão vindo. É uma alegria ter vocês, que o Espírito Santo encha mesmo a vida de vocês de poder, e cada um para viverem a vida nova. Essa leitura, ela termina com o versículo 39, em que o Espírito Santo está lembrando qual deve ser, de novo, a nossa postura como cristão na vida, no dia a dia. O cristão foi chamado por Cristo para avançar. Quando você olha para o versículo 39, está dizendo, nós somos chamados para avançar na vida. O meu problema, e nós já ouvimos isso na penúltima pregação, é que parece que nós entramos numa vida espiritual em que a gente senta, né, no Uber espiritual da vida, e nós temos um motorista que vai levar a gente para onde a gente quer, e a gente está sentado. E ele está chamando, é um desafio após desafio a vida cristã. A experiência que você e eu tivemos com Jesus no início é o poder de Deus que entrou na nossa vida de uma tal forma que não tem jeito da gente viver mais uma vida qualquer, uma vida estática. Mas o pecado, o dia a dia, como acontece nos relacionamentos, vão esfriando isso na nossa vida e nós vamos esquecendo que nós somos conquistados. Lembra da pregação? Para conquistar. Há uma vida, Jesus nos conquistou, nos pôs diante de uma vida maravilhosa que eu e você temos que conquistar todo dia. Então, nós somos chamados para avançar. Porém, a nossa atenção está sendo chamada aqui nesse versículo, ou nós estamos sendo alertados para isso, para o risco de nós vacilarmos. Ele está dizendo, cuidado na sua vida espiritual. Ao contrário do que você pensa, você pode vacilar na sua fé. Fala do risco de nós escolhermos levar a nossa vida cristã sozinhos,
longe dos irmãos, longe da comunhão da igreja. A exortação é, olha, veja, quanto mais o dia se aproxima, não deixe de frequentar, não deixe de congregar. E aí eu digo, nos nossos dias vai ser esse híbrido, né? Congregar via online, congregar pessoalmente, presencialmente. Aqueles que não podem, nós temos que arrumar uma maneira de estar em comunhão com os irmãos e com Deus. Porque essas pessoas se tornam solitárias na sua vida espiritual e impotentes quando ficam só e tentam levar a sua vida sozinhos, sem Jesus, sem os irmãos, sem a congregação. Por isso o Espírito Santo nos chama ao lado, ele está dizendo assim, admoestar a gente pegar, ele nos orienta a isso, a chamar ao lado os irmãos para encorajá-los, para eles seguirem em frente na fé. Essa já é a minha obrigação e sua no dia a dia, de chamar as pessoas. Você e eu temos que estar olhando para os irmãos no dia a dia, porque você recebe os meus comunicados, eu chamo a sua atenção. A gente tem que estar prestando atenção uns nos outros todos os dias e vendo como é que está a fé. Você está bem? Você pode ver que eu estou fazendo isso constantemente com você, chamando para a minha sala, falando de passos que você pode dar na sua fé, para você caminhar com Cristo, para experimentar, para avançar. Ele diz, nós precisamos fazer isso, isso já deveria ser normal. Mas ele diz assim, quando você vê que o fim está se aproximando, ele diz, nós temos que intensificar essa atenção e esse cuidado, esse chamar as pessoas para o nosso lado e do nosso lado, para poder ajudá-las. Olha, eu quero falar para você que você precisa viver uma vida que avança na direção de Cristo. E como está a sua fé? Como está a sua esperança? Como está essa caminhada com Jesus? Você está cuidando, você está zelando disso? Por isso o sermão aqui é caminho da superação. Que superação? Já você vai entender. O dicionário Aurélio diz que superar é vencer. Vencer é dominar, é resistir, é superar a crise, é ultrapassar, é ir além do esperado. Isso é superação. Então a vida vai tentar arrastar você todos os dias para os vales do medo, da decepção, da frustração, da desesperança. Também para os vales do prazer imediato, da falsa felicidade, da falsa esperança. A vida vai fazer isso com a gente. Sempre para afastar você dessa vida superior que Jesus conquistou, o que Deus deu a você através do seu Filho Jesus Cristo, para nos afastar disto, de forma atraente, de forma gostosa, ou através de pressão, mas de uma forma ou outra Ele vai tentar demover você dessa esperança. Então vamos ver primeiramente o que é que você e eu precisamos fazer para avançar na direção da vida superior que nós temos em Cristo Jesus, que é essa superação. Primeiro, fale comigo, zele por sua confiança. Vamos falar juntos? Zele. A gente precisa entender primeiramente as consequências de não confiar. As consequências da desconfiança no nosso coração. Para mim, a desconfiança sabota a possibilidade de a gente avançar na caminhada com Jesus. E eu vou pegar a vida cotidiana como exemplo. O versículo 35 que nós lemos fala que para nós não abandonarmos a confiança, e Paulo já havia falado isso nos versículos antes de uma forma muito mais enfática, que eu vou ler para vocês, de 3:12 a 15, ele diz assim, quando ele fala de confiança, ele fala, tenha cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste de Deus, do Deus vivo. Ele diz, pelo contrário, olha de novo, ele fala, lá no capítulo 10, e agora também nesse capítulo, mais uma vez, ele diz, sabe o que a gente tem que fazer? Ele diz, exortem mutuamente, chame ao lado pessoas para falar com elas. Ele diz, durante todo o tempo que se chama hoje, esse dia, esse momento, esse tempo que Deus nos dá, pensando no futuro, ele diz, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo pecado, o perigo de sermos enganados, o nosso coração endurecido por ele. Porque ele diz assim, nós nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Então percebe a vida de cautela espiritual que você e eu precisamos viver cada dia.
Paulo está enfatizando, nós precisamos guardar até o fim a nossa confiança em Cristo, e diz, não permitir que nada roube essa confiança. Quem se tornou participante de Cristo, essa é a exigência, essa é a prova, guardar. E eu vou provar que eu estou guardando, porque eu vivo uma vida de confiança na obra de Jesus, uma vida de obediência. Então, para mim, eu quero colocar para vocês, confiança é tudo. A falta de confiança, pensando num relacionamento, sabota o relacionamento. Como é se entregar completamente a uma esposa que se desconfia da sua sinceridade? Para você entender o que é coração, o que é confiança no coração e o que é desconfiança. Como é viver com uma pessoa, seja a esposa, seja o marido, como que é entregar-se, a ideia de entregar-se a essa pessoa, quando eu tenho muitas reservas no sentido de integridade, de confiança, de fidelidade. Como é entregar-se a um amigo, a um filho, que é desta forma também. Como eu posso colocar tudo nas suas mãos se você mente, se você não fala a verdade, se você não é confiável? Não é assim que nós fazemos? Olha como a gente fica no nosso coração, olha a distância que a gente cria com essa pessoa que deveria ser tão íntima da gente. Quando a gente deixa que Satanás plante no nosso coração sementes de desconfiança, e quanta gente o ouve. Não tem jeito de você impedir de Satanás de falar. Né? O que diz assim, Satanás pode tentar colocar pensamentos, é como um pássaro, pode voar sobre a sua cabeça, você não tem como impedir. Aqui sentado, ele pode fazer uma sugestão. Eu pregando, ele pode fazer uma sugestão. A grande diferença é a gente deixar que ele sente e faça um ninho na nossa cabeça. Mas quantas pessoas deixam ele fazer ninho na cabeça? Né? Esse pássaro com dúvidas, com tantas coisas, e passa a viver essa desconfiança. E qual é a consequência quando isso acontece no seu coração e no meu coração? Nós nos afastamos de Deus. A gente passa a desconfiar daquele que a gente deveria confiar. A gente passa a ficar distante daquele que nós deveríamos nos aproximar e nos entregar. Nós nos fechamos para Ele. Conforme esses versículos, a incredulidade é um sinal de alerta para você. Se você não está conseguindo confiar, se o seu coração está muito mais em dúvida do que confiante, é um sinal de alerta para o seu coração, para você olhar. Olha, está em perigo. Falando da sua confiança, zele por ela. O distanciamento, você está distante de irmãos, distante da congregação, distante desse cuidado que ele fala, de nós admoestarmos uns aos outros, porque a igreja de Jesus é um corpo, não tem jeito de você como dedo, vamos pensar nisso, eu não quero estar mais nesse corpo, vou ficar lá vivendo como muitos dizem, estou vivendo aqui na minha casa, a igreja de Jesus. Você entende? Quando eu digo viver em casa, você que está aí, não é um problema você estar em casa, é um problema de viver sozinho, sem conexão. Entende? Eu vou viver do meu jeito. Não dá. Então, quando a gente percebe que eu não quero estar com os irmãos, eu não quero congregar, seja online, seja presencial, eu não quero, então eu estou dizendo assim, eu estou abrindo mão do cuidado. Eu estou abrindo mão daquilo que disse, andarão dois juntos e será muito mais forte, muito mais fácil de enfrentar as situações da vida. Também quando você começar a duvidar da obra de Cristo, Jesus disse, se Ele não antecipasse os dias, muitos corações se perderiam. E é isso, os fins dos tempos têm esse objetivo de fazer você parar de acreditar naquilo que Jesus fez para a sua vida. Porque você está enfrentando tantas coisas. As coisas não acontecem do seu jeito, seja na vida pessoal, seja em geral, e você fala, acho que, sei lá, não sei bem como é que foi essa experiência mesmo que eu tive com Jesus. Também um outro alerta é quando o seu coração está insensível para a voz de Deus. Você não tem nenhum prazer mais na leitura, você não tem nenhum prazer em ouvir a palavra, você não tem nenhum prazer mais em ouvir as músicas que falam de Jesus, que enchem o coração, você não tem nenhum prazer mais nesse assunto espiritual, e quando você ouve uma pregação aqui hoje, está assim, né? Bateu e quicou, coração de pedra, foi para longe, muito distante do seu coração. É mais um alerta para você perceber. Então não deixe que a dúvida tome conta do seu coração, sobre o quanto você é especial para Deus.
demais. Ele diz assim, antes da criação do mundo, antes de tudo, eu planejei uma vida maravilhosa para você. Ele fez coisas que você e eu nunca imaginamos, coisas que você e eu também não podíamos fazer, para que nós pudéssemos reatar o nosso relacionamento, tornar amigo de Deus novamente. Nós todos éramos inimigos de Deus, distantes de Deus, nós perdemos a glória de Deus, a beleza de Deus, e Jesus vem para restaurar isso. E nós somos mais que isso, que Ele nos transformou. Ele diz assim, não só em amigos de Deus, mas Jesus é filho, e diz assim, você é meu filho. Meu filho para poder entrar na presença de Deus quando precisar, para ser recebido em qualquer hora, de qualquer forma, em qualquer momento, em qualquer situação. Pode entrar, meu filho, deixa ele entrar. É isso que Jesus fez por nós. Na hora do desespero, na hora do medo, na hora da dor, do sofrimento, ele está dizendo, você não precisa ficar só. Jesus fez tudo isso por você. Não perde isso no seu coração quando as coisas vierem. Não deixe que as situações difíceis digam que você não pode confiar e depender de Deus, que Ele não pode mudar, porque Ele pode mudar todas as coisas. Não há nada. Por isso ele se coloca como Deus do impossível. Aquilo que eu e você não podemos fazer, Ele pode fazer por nós. Na verdade, esse é o campo dele. O possível dá o seu jeito, o impossível deixa que Deus dá o jeito. Fala com Ele, corre para Ele. Jesus fez de tudo para que você e eu pudéssemos aproveitar a presença dEle. Porque é o que vamos ver na semana que vem, quando ele diz o desejo de Deus. Jesus faz tudo para que a gente possa se aproximar de Deus. Sabe, viver junto com Ele, constantemente. E quando você olha lá, ele diz assim, acheguemo-nos, versículo 16, do 4, diz assim, acheguemo-nos, portanto, confiadamente. Olha a confiança, sem medo, com alegria, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Zele pela sua confiança, não perca isso. Se você tem dúvidas sobre um amigo, se você pode procurá-lo. Se você tem dúvidas sobre um amigo, se você pode abrir o coração para ele, e o que vai acontecer, se ele realmente vai ajudar você, como vai ser. Deus está garantindo aqui em Jesus Cristo. Diz, olha, pode vir a hora que você quiser. Está aberto para você, não tenha medo, não se preocupe. Quando você precisar, venha à minha presença, ande, na verdade, na minha presença. Ele diz, para receber misericórdia, achar graça para socorro em ocasião oportuna. Quem preserva a sua confiança e preserva o seu relacionamento com Deus, na presença dEle e em seu trono, Ele está dizendo, vai encontrar tudo isso para você viver uma vida de superação sobre as dificuldades, pensando aqui. O versículo base desse ponto é o seguinte, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Amém? Diga para o seu coração, zele pela confiança. Zele. Diga isso para você mesmo, eu preciso zelar pela minha confiança em Deus. Segundo, o que você precisa fazer para avançar na direção da vida superior que nós temos em Cristo. Vamos falar juntos? Zele por sua firmeza. Não basta ter um bom começo na sua caminhada cristã, na sua caminhada com Jesus. Está dizendo, é preciso manter firme. Meu filho até estava dizendo, Micael, né? Ele estava dizendo o seguinte, falou, pai, eu acho que a gente vai ter que ser mais criterioso com as pessoas que muitas vezes a gente está falando e citando como modelo, esperar talvez morrer, para ver se eles terminaram bem. Situação, né? Porque a pessoa está aqui na sua caminhada e falando coisas sábias, inteligentes, você cita, e aí, de repente, descobre que ele descambou na vida e se perdeu. Tem uma pessoa que eu segui, um indiano que falava muito sobre o ateísmo e tinha uma posição tão clara, tão inteligente, que ele conseguia enfrentar todo tipo de pessoa e provar, e essas pessoas não tinham para onde sair. Eu fui seguindo e gostei demais e tal, seguia, e de repente ele morre, fazem uma cerimônia, querem criar um instituto e aí expandir seu conhecimento, tudo aquilo que ele falou, que ele escreveu, e de repente aparece alguém que diz assim,
tivemos um caso. Você precisa de uma vida toda para construir reputação, e você pode perdê-la num segundo. É muito sério isso. É muito sério, diz assim, a necessidade de firmeza, de aguentar, de ir até o fim. Por isso Paulo falou, eu terminei. Eu fiz tudo, eu concluí. Eu terminei o bom combate. Tá tudo bem, tudo que me cabia, eu fui até o fim, fui fiel até o fim. Então, querido, você começou a caminhada com Jesus? Primeiro, zele pela sua confiança. Agora ele está dizendo, zele pela perseverança, pela firmeza. Perseverante é uma pessoa que se mantém firme no seu propósito, essa é a definição grega, e na sua lealdade à fé, mesmo diante das maiores provações e sofrimentos. Isso é perseverança. Você quer saber se alguém é perseverante, se é firme? É isto. Ele é leal, ele continua firme no propósito, é leal à fé, e não importa o que aconteça, é a mesma pessoa sempre. E a promessa de Jesus o que é? É novo céu, é nova terra. Perseverar no quê? Nas promessas. Não é você se lançar no vazio. Jesus veio aqui, é o Filho de Deus. Ele morreu por mim e por você. Ele conquistou uma nova vida. Ele mora no nosso coração, ele foi preparar lugar. Ele está falando de um novo céu, de nova terra, de um novo corpo que vai se revestir. Nós tivemos aí finados, você vem ouvindo isso de mim. Está dizendo que o nosso corpo vai se revestir de imortalidade. Nós choramos e dói, nós visitamos um cemitério onde nós colocamos o corpo de alguém querido. Mas a nossa esperança é que o Espírito já voltou imediatamente para Deus. E que não importa se foi cremado, se foi jogado ao mar, como foi feito, o dia da ressurreição, Deus sabe como fazer isso acontecer. E Ele vai e diz que os mortos vão ressuscitar primeiro. E nós seremos transformados num piscar de olhos. Então vamos ser revestidos dessa nova vida de imortalidade, da vida eterna. Nós vamos reinar eternamente com Jesus Cristo. Então a promessa de confiança e de permanecer firme é nisto, com base no que Cristo fez por nós. Agora, permanecer aqui, para mim, leva a uma pergunta: quanto custa a lealdade? Eu vou falar de fatos que eu conheço. Pessoas já contaram isso para mim, não daqui da igreja. Então não fique preocupado, mas sua empresa promove um evento, você trabalha numa empresa que faz eventos. E você vai em outra cidade, você tem que viajar sem a sua esposa ou sem o marido. Eu estou dando o exemplo e você pensa nos dois lados. Você vai ficar alguns dias no hotel. E um dos seus amigos chega para você e diz assim: 2 meninas disseram que elas podem ficar com a gente essa noite. Ninguém vai ver, né? Ninguém vai saber disso. Você está em outra cidade, longe de casa. Você trabalha muito, você merece, né? É só por uma noite. Ou seu amigo de trabalho e setor diz para você que descobriu um jeito. Fala: olha, eu descobri um jeito que a gente pode alterar os registros e a gente pode botar uma mão na grana aqui. Você nem imagina. Também nem vão perceber, porque tem como alterar e eles não vão ver. É disso que Paulo está falando da nossa vida espiritual. Ele está dizendo assim: olha, para você entender o avançar e o zelar dessa firmeza do nosso coração, ele está dizendo assim que a sua fé vai ser testada o tempo todo, a sua lealdade vai ser testada, a nossa fidelidade a Deus vai ser testada. Se você não está entendendo, a sua vida podia ser até normalzinha antes de ter Jesus, mas a hora que você entrou em Jesus e você experimentou em Jesus, você entrou numa batalha espiritual. E nessa batalha espiritual, Satanás não brinca. Tudo que ele faz com o sentido de pegar você, de enganar você, de dar uma rasteira em você, de oferecer com uma mão e pegar com a outra, e o preço é caro. Pensa nas ofertas que ele faz para Jesus. Ele vai trabalhar comigo coisas que ele conhece, ele é como um leão que fica ao meu redor, tentando conhecer tudo ao meu respeito. Por isso que a tentação dele sobre Jesus era exatamente sobre aquilo que Jesus foi fazer lá. Ele sabia muito bem, ele estudou Jesus.
Então ele estuda você. Ele põe coisas no seu caminho aí, ele descobre, ele não cria coisas que você não tem. Ele descobre os seus pontos fracos. E é onde ele vai tentar atacar você e pegar você. Então, nós vamos ser testados o tempo todo. Coisas que vão ser ofertas e serão atraentes, ou também coisas contrárias, pressões que você não consegue resistir, e ele vai fazer de tudo para trabalhar. Porém, a promessa será para aqueles que não cederem. O texto está dizendo, aqueles que não cederem, aqueles que permanecerem firmes. Então, eu queria dizer para você, o que é que você pode fazer para zelar, para continuar firme em Deus? O próprio apóstolo responde em Colossenses de 1, 9 a 11, dizendo assim, por essa razão também nós, desde o dia em que ouvimos, ele diz, não cessamos de orar por vós, e de pedir que transbordeis, não tem esse texto, tá? De transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade. A minha oração, ele diz, para que vocês transbordem de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, e diz, a fim de vocês viverem de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. E ele diz, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria. E é isso que ele está dizendo que é firmeza, e como a gente consegue firmeza. Então nós precisamos de ser fortalecidos no poder de Deus. E não é só poder de Deus, é todo o poder de Deus, tudo que está à disposição. 1 Pedro diz sobre isto, tudo que está à nossa disposição, tudo que Deus fez por você e por mim, tudo que Ele conquistou, o poder de Deus toma conta da nossa vida, o que está dizendo, e quando nós nos transbordamos do pleno conhecimento da vontade dEle, quando você e eu mais conhecemos a vontade de Deus, e caminhamos nessa direção de saber o propósito, o que Ele espera, o que Ele deseja, é isso que fortalece. Então eu não levanto nenhum dia, eu não tomo nenhuma decisão, eu não ando, eu não faço nada sem qual é a vontade de Deus. E é interessante que ele diz, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Nunca, entenda uma coisa, quando fala assim, eu quero fazer a vontade de Deus, está parecendo assim, eu vou fazer a vontade de alguém, e aí eu vou abrir mão da minha vontade e me ralei. Parece que é essa a ideia, porque é assim no mundo. Mas com Deus é a única diferença que tem é que quanto mais a vontade de Deus você fizer, mais você será realizado e feliz e mais satisfeito, porque a vontade de Deus não é para agradá-lo. Você o agrada, mas a vontade de Deus é para fazer bem na sua vida, é para te fazer bem. Por isso precisamos conhecer. Então o seu desejo, a sua busca diária deve ser de conhecer a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Eu imagino que você está aqui hoje comigo, seja presencial online, porque você quer conhecer a vontade de Deus para a sua vida. Você quer fazer a vontade de Deus. E ao fazer a vontade de Deus que a gente entende a sabedoria, que a gente ganha sabedoria, que a gente ganha capacidade espiritual para enfrentar a vida e ficar firme. O resultado disso é que nós passamos a viver uma vida, ele diz assim, quando você busca a vontade de Deus, nós passamos a viver uma vida que agrada a Deus completamente. E essa vida é uma vida frutífera, uma vida que vai crescendo cada vez mais. Esse é lembra do avançar na nossa fé? Mas a firmeza, ela é uma decisão que você e eu precisamos tomar, por Deus. Não cai no colo. Não vem só porque você vem à igreja. Não é assim. E é interessante que eu vejo que nós lutamos e nos preparamos para tanta coisa. Eu fico olhando, inclusive, no casamento. Todo mundo é um expert em trabalhar tudo, desde o namoro, noivado, cerimônia, coisa mais linda, gastos, e pensam nos detalhes, como vai ser a flor, como vai ser a entrada, quem vai ser padrinho, quem não sei o quê, né? Tudo que você imagina, qual é a música que vai cantar, como me toca, isso é lindo. Mas isso não é o casamento, e esse é o problema nosso. O casamento é aquilo que não tem flor, que não tem tantas belezas, e o que a gente vai enfrentar todos os dias, cada manhã que levanta, cada dia que passa, cada situação que nós enfrentamos. Então, o casamento que resiste, o casamento que é firme, é aquele que entende isto
que não é a festa, é parte. Mas sim a festa que nós fazemos todos os dias, mesmo na hora que nós batemos de frente em algumas situações e a gente encontra a saída para aquilo. Então aí sim a gente está aprendendo. Então entende? É uma decisão que a gente toma. O casamento não é essa cerimônia, seja lá no civil ou no religioso. É a decisão que nós tomamos de dizer assim, vou amá-lo até o fim. Aconteça o que aconteceu, eu tenho um compromisso com você, é a morte somente, nos separa. Então, quando nós decidimos isso, e eu disse, quando eu entendi isso e decidi isso, foi quando o meu casamento começou a ganhar sentido. Foi daí em diante. Então, é você concluir assim, quando você toma a decisão, eu fui comprado por Jesus. Eu tenho uma nova vida em Jesus. Eu preciso viver a santidade que Ele comprou, que Ele conquistou para mim cada dia. Como é a minha vida, como é o meu comportamento em todas as áreas da minha vida, à luz da santidade de Jesus. Não é a luz de tal casamento, não é a luz do mundo, né? A luz do mundo. É a luz de Jesus, olhando para Jesus, é assim que seria Jesus. É assim que Ele faria, isso é a santidade de Cristo. É entender assim, não sou eu quem vive. Nós nos esquecemos, irmãos, disso. Paulo está dizendo, não sou eu quem vive, é Cristo quem vive em mim. O que isso significa? E eu preciso viver no poder, não no meu poder, no poder de Deus. Jesus diz, quem se alimenta de mim, por mim viverá. Mas nós não nos alimentamos dele, vivemos de qualquer outra coisa. Alimentar-se de Jesus, o poder vem da leitura, o poder vem da meditação, o poder vem da oração, o poder vem do jejum, o poder vem de congregar. Ele diz, quando vocês admoestem para congregarem, para fortalecerem e cuidarem dos outros. O poder vem de servir, o poder vem de contribuir, o poder vem de obedecer. Então não se permita, minha palavra para você, terminando esse segundo ponto, é não se permita viver uma vida cristã volúvel, uma vida cristã instável. Não construa, e se você tem construído a sua vida sobre areia, em nome de Jesus, corre, porque isso vai desabar. Tenha vergonha de se chamar cristão. E, por favor, me perdoe ser enfático com você. Tenha vergonha de se chamar seguidor de Jesus se você não anda através da leitura, oração e meditação e jejum semanal. Avançar, agarrar a vida cristã é além do que nós estamos acostumados a viver. A firmeza vem do zelo pela nossa vida. E nós zelamos quando dedicamos em conhecer a vontade de Deus e obedecer à vontade de Deus. Rogo-vos, irmãos, que apresenteis as vossas vidas como sacrifício vivo e agradável a Deus. Todos os dias. Todos os dias. Ele diz, meu pedido, a minha insistência com vocês. Apresentem-se a Deus todos os dias. E busquem conhecer qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso é o que resta a mim e você. Terceiro e último. O que você precisa fazer para avançar na direção da vida superior que nós temos em Cristo. Zele por sua fé. Zele. A confiança e a perseverança que nós vimos até aqui deve levar a gente a viver uma vida com base no invisível. A confiança e a firmeza deve levar a gente para esse patamar. Fé na Bíblia é definida em capítulo 11 de Hebreus. Tudo está em Hebreus, isso que eu estou falando para vocês. Até agora não saí daqui. Vale você ler, por isso nós precisamos ler a palavra. Na Bíblia ele está dizendo assim, a certeza de coisas que se esperam e a convicção do invisível. E fé, então, é a capacidade, em outras palavras, preste atenção, é a capacidade de experimentar o que ainda não recebeu, preste atenção nisso, de receber ou de experimentar o que ainda não recebeu e de ver o que ainda não está visível. Abraão, quando ele morreu, ele não só tinha um filho, mas diz que ele viveu os seus dias na presença de Deus como se fosse pai de muitas nações.
Ele viveu assim, olhando, Deus fala assim, olha para as estrelas. Ele olhou. Conte, eu não consigo. Olhe para a areia do mar. Ele falou, não consigo contar. Não dá. E ele está dizendo, e ele morreu, quantos filhos ele tinha? O filho que ainda Deus pediu para sacrificar. Ele tinha apenas um filho. Mas ele viveu cada dia como se fosse pai de uma grande nação. Isso é fé. Filhos como a areia do mar, filhos como as estrelas do céu. Foi pela fé também que ele partiu do seu lugar seguro, de onde ele estava, para um lugar que ele diz, vai para onde eu vou te mandar. E diz que ele partiu sem saber para onde ia. Não tinha uma agenda de dizer, ó, seguinte, a hora que você chegar em tal lugar vai ser assim, depois, outro dia você vai fazer aquilo, está tudo escrito. Não, ele diz, anda na minha presença só. Então era um andar com Deus de tal forma, e na presença dele, que cada dia Deus dava agenda. Ou então ele estava na situação, e numa situação complicada, e ele clamava a Deus, e Deus então o orientava e mudava a situação. Foi assim que ele viveu. Por isso ele é considerado o pai da fé. Versículos 38 e 39, a base desse ponto, diz assim, todavia, vamos ler juntos? Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não compraz a minha alma. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E aqui ele repete, ele fala mais uma vez, eu não tenho prazer em quem desiste da sua fé, em quem demove da sua fé. Não há prazer nisto. Mas ele diz assim, nós, cristãos, não somos dos que retrocedem para a perdição. Nós somos, entretanto, daqueles que avançam. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Nós somos chamados, nós somos conquistados para conquistar essa vida que Jesus tem para nós. Ele diz, nós somos conquistados para avançar na nossa vida espiritual. Ele diz, no entretanto, somos da fé para a conservação da alma. Então, aprender a viver pela fé é aprender a viver pelo que não temos ainda. Ouça isso. Aprender a viver pela fé é aprender a viver pelo que não temos ainda e pelo que não vemos. Essa semana eu vi um líder, que hoje já não é tão líder assim, ela é líder nacional das igrejas, falando de uma grande igreja e do seu líder. E ele está falando, não foi rebatido, não tem nenhum lugar que esse outro diz que não é verdade, porque ele disse que teve uma conversa pessoal com ele. E nessa conversa ele está dizendo assim, eu não prego Jesus na nossa igreja, eu quero pedir para você observar se o nome de Jesus realmente é falado, e você vai ver que não. Ele diz assim, porque Jesus, eu não prego Jesus porque Jesus não dá dinheiro. Está ouvindo isso? Por quê? Porque Jesus é um sofredor. Jesus é aquele que não pregou sobre dinheiro, pregou sobre vida simples. É aquele que diz que a gente não precisa, que tem coisas mais importantes do que tudo isso. É alguém que ainda terminou e morreu. Para ele, Jesus então perdeu aquilo que nem conseguiu ser rei, porque ele morreu, foi frustrado o seu projeto. Jesus é um fracassado. Mas como é que você fala da igreja de Jesus, e você ganha em cima da igreja de Jesus, e você tira Jesus? Por isso que Jesus está dizendo assim, eu estou à porta e bato. Porta da igreja, hoje, porta do seu coração e do meu, e dizendo assim, deixa eu entrar, a casa é minha. Como é que vai conciliar isso aqui com essa lei, ou com esse evangelho da prosperidade, em que fé é exatamente o contrário da fé ensinada? Com a minha fé eu sou cabeça, com a minha fé agora eu tenho tudo isso, com a minha fé eu estava debaixo da ponte, mas agora eu estou aqui, sou dono de muitas coisas. E a fé é exatamente o contrário, aprender a viver com coisas que eu ainda não tenho, e que talvez jamais terei. Você olha para os heróis da fé que a Bíblia nos ensina a olhar e seguir a nossa vida, e ele está dizendo desses heróis, dizendo assim que a maioria deles só saudou a promessa de longe. Foi o que Abraão fez. Estou seguindo na minha caminhada na direção do Pai, eu estou indo para o céu para encontrar com Jesus, mas eu estou dando tchau, porque a única coisa que eu vejo aqui é Isaac, e estou deixando, eu sei que isso será uma grande nação,
Eu sei que será como as estrelas, mas é a única coisa que eu vejo. Eu não tive tudo, a maioria não teve. E diz que muitos ainda, por causa dessa fé, foram cerrados ao meio. Pessoas que viveram em cavernas, dizendo assim que o mundo não é digno nem de mencionar o nome deles. Então, irmãos, deixa eu perguntar, o que é fé? Zelar pela fé? Então, para mim, nós precisamos subir um nível acima da nossa espiritualidade. Isso é avançar. Quando é criança, nós trabalhamos de um jeito com a criança, para ajudá-la. Mas quando ela se torna adulta, a gente não precisa tratar mais do mesmo jeito, porque agora sabe, ela pode. E Paulo está falando isso para a gente mesmo, falando assim, olha, vocês não são crianças espirituais. Vocês já deviam estar andando como adulto. Mas por que vocês estão agindo assim? Como se fosse criança precisando dar leitinho de novo. Entende? Então ele está dizendo para mim, você, olha, eu não te chamei para ser eterno bebezão. E aí vai um aviso para as mães. Pelo amor de Deus, mães. Você está com um filho de 15 anos e chega, olha o meu bebê. Tenha vergonha, minha irmã. Por isso que o molequinho é um bebezão mesmo. Né? Pai é a mesma coisa. Tem misericórdia, gente. Cuidado. O filho já deixou de ser bebê há muito tempo. Espero. Né? E aí, muitas vezes, na vida espiritual, é isso que a gente quer, que Deus faça isso com a gente. Olha o meu bebê, que lindo. O cara está com 30 anos de igreja e está assim, meu bebê é tão lindão. Vai trabalhar, cabra. Por isso que depois casa que arruma outra mãe para ficar guardando chinelinho, dando comidinha. Esse é um dos problemas mais sérios que eu acho nos casamentos de hoje em dia. Cadê aquela molecada? É da minha época de rua. Subir no nível espiritual, logo após a ressurreição, Jesus apareceu para os discípulos. Você lembra disto? E eu acho especial a calma que ele tem com Tomé. Jesus é maravilhoso. Mas Tomé não estava com eles. E eu tenho certeza que isso foi de propósito. Ele não estava. Aí os discípulos dizem, Jesus esteve aqui. Conversou com a gente. Jesus ressuscitou. Você lembra qual é a conversa de Tomé? Eu só vejo se eu crer. Melhor, eu só creio se eu ver. Não, ele não falou só isso. Ele falou assim, primeiro eu quero ver. Só creio nisto. Se eu não ver Jesus e não tocar nas mãos e no seu lado, eu não acredito. Quero botar meu dedo lá. É isso que ele está dizendo. Jesus apareceu. Vem cá também. Aqui, ó. Toca aqui também. Primeiro veja, sou eu. Agora toca aqui. Ok? Agora aqui do meu lado, veja. Onde a lança. Aí Jesus disse para ele assim, Tomé, em João 20, 29, não tem aí. Porque você me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Isso é fé. Amém? Tem alguns crentes aí, amém? Amém. Que Jesus nos ensine. O texto que está dizendo assim, o justo vive assim, pela fé. Ô irmãozinho, irmã, queridos, nós vivemos pela fé. Viver pela fé é viver com coisas, já experimentar aqui agora coisas que ainda eu não tenho, mas é realidade para mim. Amém? Isso é fé, porque senão não preciso de fé, eu já tenho. Fé porque eu não recebi ainda. Eu creio. Mas também fé eu consigo ver o que mais ninguém vê. Eu consigo perceber Deus, eu consigo andar com Deus, eu consigo depender de Deus, eu consigo confiar em Deus. Eu não vejo, mas Ele é real. Ele me atende, me entende. Isso é fé. O justo vive pela fé. Então, se eu tenho que dizer para você, zele pela sua confiança em Deus. Ela precisa ser uma confiança total. Confiança na sua palavra.
confiança nas suas promessas. Você precisa entender que sem fé é impossível agradar a Deus. Deus quer ver a sua fé. A Bíblia diz isso e acrescenta que aquele que se aproxima dele precisa acreditar, que aquele que crê precisa acreditar que ele é galardoador, que ele dá galardão, que ele presenteia, que ele abençoa aqueles que o buscam. Não é em vão, você não está falando com a parede. Para mim, o livro da vida é a coisa mais maravilhosa que tem. Não é? Porque diz assim, é um livro da vida, em que o seu nome está lá. Amém? Todos que foram comprados pelo sangue de Jesus têm uma nova identidade num livro que Jesus está sendo escrito. Eu não sei por quem, mas está lá no céu. E nesse livro está sendo registrado cada detalhe da sua vida, porque diz que até um fio de cabelo está contado. Suas palavras, suas intenções, seu comportamento, tudo, seus projetos, tudo da sua vida está sendo registrado lá. Cada pessoa, cada nome, cada registro. Isso para mim é maravilhoso saber. O quanto Deus leva a sério a sua vida. Coisas que possivelmente você faz no seu quarto em secreto. Ou que você faz com a mão direita e não deixa a esquerda saber. E Jesus disse, eu vi, viu? Eu vi. Eu vou te recompensar por isso, não se preocupe. Não precisa pedir para os outros, não precisa ir atrás. Termino aqui dizendo, como é que a gente cresce na fé? Como a gente cresce, já que eu preciso ter fé? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Uma resposta simples. Quando ele diz autor e consumador, ele está dizendo assim, que a fé, ele criou a fé. Começa com ele. E termina nele. Por isso ele diz, olha firmemente para o autor e consumador. Só que logo após, quando ele fala sobre o autor e consumador da fé, Jesus, olhar firmemente, ele está dizendo, o que é que Jesus está fazendo? Jesus, em troca da alegria que estava proposta do futuro, que o Pai havia prometido, ele diz, em troca da alegria que estava lá, ele entendeu que podia abrir mão, apesar de ser triste e duro, que ele estava passando aqui e agora. Ele diz, eu posso abrir mão disso. Eu posso passar por isso, por causa da alegria que está proposta a mim. E que ele depois herdou em Jesus. Herdou do Pai. Quando ele diz olhar firmemente, é olhar para isso, é considerar essas coisas. Jesus não fracassou. Amém, irmãos? A prova de que Jesus não fracassou é que ele morreu e todas as pessoas que morreram por ele, e o evangelho sendo pregado a toda criatura. Na verdade, ele disse, lá na cruz, ele disse ao contrário, fracassou para os fracassados, para quem não entende Jesus. Ele diz, está consumado. Ele diz, eu concluí o que eu vim fazer, Pai. E é por isso que o evangelho chegou e transformou a sua vida, e transforma a minha vida, e transforma cada um de nós. Uma vida superior que Jesus tem para você e para mim. O seu coração e o meu precisa ficar impregnado da palavra de Cristo. Quando ela habitar ricamente no nosso coração, então nós vamos permitir que Jesus nos dirija, que Ele seja a nossa força, que Ele seja a nossa esperança, que Ele seja a nossa alegria, que Ele seja o poder para nós enfrentarmos as situações da vida. Esse é o segredo, isso é a superação. A palavra de Deus habita tão ricamente no meu coração, de Jesus tão ricamente, que ela passa a dominar a minha vida, e eu posso enfrentar qualquer situação, sem medo. Por quê? Eu estou firme, minha confiança está firme, e eu continuo crendo e seguindo uma vida estável no Senhor. Nada me abala. E agora eu consigo ver o invisível e dirigir a minha vida pelo invisível. Amém? Vamos terminar, vamos ficar em pé. Para mim, o caminho da superação é isso, é avançarmos
para a vida abundante que Jesus comprou para cada um de nós na cruz, todos os dias. Superando o medo, a desesperança, permanecendo inabaláveis num mundo totalmente instável, Jesus nos chamou para sermos mais que vencedores. Amém? Esse é o seu chamado. Então você precisa, para viver nesse caminho, você precisa zelar pela sua confiança, zelar pela sua firmeza, zelar pela sua fé. Agarre a vida. Avance na vida, irmão, irmã, no nome de Jesus. Muito obrigado, Jesus, por esse tempo na sua presença. Obrigado pela sua palavra, pela tua fidelidade. Obrigado porque a tua palavra é viva. Não sou eu, é a tua palavra que é viva. E que fala a cada coração, dá mesmo coração sensível, dá sede a esses corações. Mais uma vez, Pai, derrama do seu avivamento sobre cada vida neste lugar. Desperta-nos, põe um desejo tão profundo para nós avançarmos na nossa caminhada com o Senhor, para irmos mais fundo naquilo que o Senhor tem, no mais profundo que o Senhor planejou para cada um de nós. Não deixe nos contentarmos em viver uma vida superficial, mas uma vida profunda que o Senhor conquistou para nós na cruz. Pai, ajuda-nos a olharmos para as nossas vidas e ao percebermos qualquer uma dessas coisas, sinais de alertas, que o Senhor, que atrapalham a nossa firmeza, que atrapalham a nossa confiança, que impedem a nossa caminhada de fé, que o Senhor possa olhar, nos ajudar a vencermos essas situações. Abre os nossos olhos, abre os nossos entendimentos para ver tudo isso que é um impedimento na nossa corrida, na nossa caminhada contigo, e nos ajuda a nos desvencilharmos dessas coisas, e desse embaraço, para podermos correr com liberdade a vida que o Senhor conquistou para nós. Somos mais que vencedores no seu poder. Ajuda-nos a depender do seu poder cada dia. No nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Eu desejo a você uma boa semana no nome de Jesus. Uma semana de vitória. Que esse dia com a sua família, que a sua casa não seja uma casa, seja um lar. Um lugar tão confortável que você possa aproveitar da bênção de Deus e da presença de Deus de lá. Deus te abençoe.